Mutantes. Criados em 1963 pelos gênios Stan Lee e Jack Kirby, eles adicionavam novos personagens, uma super equipe, os X-Men, que conseguiram fazer o grande triunfo de explodir a bolha e atingir novos horizontes. E com esse sucesso, eles conseguiram nos anos 90 uma animação que foi o auge dos X-Men naquela altura. Mas ainda não foi o bastante, porque o ápice estaria nos anos 2000. Desde o seu último capítulo, que foi Fênix Negra, e o seu último filme lançado, que foi Novos Mutantes, em 2020, a gente ainda fala sobre os X-Men da Fox, principalmente com a chegada de Deadpool e Wolverine, que promete ser uma grande comemoração de 24 anos dessa franquia. Vocês vão me acompanhar nessa aventura para analisarmos o grande legado dos X-Men nos cinemas, seus erros, acertos e a sua importância no cinema. Pelo que vocês veem aqui no meu canal e tal, eu sou fascinado pelo universo de super-heróis. E desde criança, quando eu via, por exemplo, os filmes do Homem-Aranha, do Tobey Maguire e tal, esse amor foi crescendo. E os filmes dos X-Men foi o que me apresentou a esses personagens. E de um certo ponto, eu sinto até um carinho por esses filmes. Eu sei que eles não são filmes perfeitos, eu sei que eles têm múltiplos problemas, sabe? Principalmente problema Fox não tem foco, não sabe o que fazer com os X-Men, mas os X-Men junto com o Homem-Aranha fizeram esse amor que eu tenho por super-heróis aumentar, entendeu? Até eu acho que até o cinema também via valor nesses personagens, porque é a maior super equipe da Marvel. Vingadores, não. Vingadores fizeram sucesso apenas nos cinemas. Os X-Men, ó, antes disso, lá no começo, quando lançavam nos quadrinhos e com a animação dos anos 90 principalmente, que fez a Fox querer investir num filme em live action dos X-Men. Obviamente, é uma animação que fazia sucesso e tal, iria ser bem pro mercado deles e também já tinha os direitos, então por que não usar essa pepita de ouro ao nosso favor? Mas também por causa da bagagem que os X-Men tinham. Eu acho que esse é o grande acerto dos X-Men nos cinemas, que é capturar a essência da discussão, das temáticas que envolviam esses personagens, sabe? O que foi um dos motivos do Bryan Singer querer dirigir o primeiro filme dos X-Men. Antes ele não queria, ele rejeitou umas 3 vezes de dirigir esse filme. Achava que era um filme de herói, bobinho e tal, sabe? Herói contra vilão. Não tinha muito interesse de tocar esse projeto. Mas conforme ele foi conhecendo, lendo, Kevin Feige foi apresentando algumas histórias, ele começou a ver o valor que esses personagens tinham, as temáticas que vinham com esses personagens, a questão de diversidade, aceitação, representação, tolerância, sabe, da sociedade. Com isso que fez o Bryan Singer se identificar, porque o Bryan Singer é gay e se sentiu muito representado pelos X-Men e via que era mais do que uma super equipe comum, uma visão que nem a Fox e o Bryan Singer queriam passar, porque principalmente no começo dos anos 2000, o mercado de super-heróis ele não era tão forte. As pessoas viam os filmes de super-heróis como bobos, vergonha alheia, principalmente pós-era Schumacher, Batman e Robin, sabe, com roupas estranhas, espalhafatosas, com close no pau, no peito e bunda. O olhar para filmes de super-heróis naquela época não era um dos melhores, como a gente tem hoje em dia, entendeu? Hoje em dia dá pra gente ver um Homem de Ferro colorido, com armadura, tudo mais. Naquela época, principalmente com CGI, que não tava nos melhores, não tinha como, entendeu? A visão que a gente tinha de filme de super-heróis era mais uma estereotipação, tipo herói contra vilão, roupas coloridas e tal, do que realmente
personagens que eram mais pessoas com problemas e tal, e tinha um teor heróico no coração deles. Foi um dos motivos que na primeira adaptação de cinema dos X-Men, eles não vestiram os clássicos trajes dos quadrinhos, entendeu? Aqueles coloridos. Era atrelado o lado super-heróico, espalhafatoso e tal. Era uma coisa que eles queriam quebrar, eles queriam se afastar um pouco. Por isso que eles vestiram, que estava na moda dos anos 2000, com Matrix, Panteras e até o próprio Blade, aquelas roupas de couro, preto. Para quebrar essa estereotipação era necessário nesse quesito, entendeu? Para mostrar que filmes de super-heróis podem discutir algo a sério, pode ser algo relevante hoje em dia, entendeu? E foi com esse filme dos X-Men que a gente tem hoje em dia o mercado super-herói tão ativo, tão grande, entendeu? Se a gente hoje pode ter um Pantera Negra discutindo temas sociais, raciais, ou um Batman Cavaleiro das Trevas fazendo um exercício de um super-herói mais realista no mundo moderno, lidando com a corrupção, com a política, tudo isso deve graças aos X-Men, porque os X-Men têm essa bagagem, sabe? Desde sua criação, os X-Men sempre discutia temáticas sociais, porque esse grupo de super-heróis é o reflexo do ativismo da comunidade negra, LGBT, que lutam pro seu espaço. Eles foram criados na época dos movimentos civis, cara, no auge da discriminação, onde eram pessoas que estavam lutando por seus direitos por causa de uma segregação racial lá nos Estados Unidos, e você tinha isso muito excêntrico nos quadrinhos. Óbvio, era um grupo de super-heróis e tal, mas você colocar esse subtexto, essa temática nesses quadrinhos dava valor para aqueles personagens. Foi por isso que muitas pessoas se identificaram, porque aqueles personagens, eles apenas eram pessoas querendo viver normalmente, querendo viver tranquilo, querendo o seu espaço, só que a sociedade sempre impedia isso por causa de um tipo de preconceito que eles tinham com o tipo de pessoas que tinham um tipo de superpoder, e sempre generalizava aquelas pessoas como se fosse a demonização da sociedade, a ameaça, entendeu? Que apenas não era explicado, entendeu? Era feito por causa da existência apenas daqueles seres humanos. Eu sei o que você é. Já perdeu a grana, assim vai perder outra coisa. Sai do meu bar anormal. Era isso que era a graça dos X-Men. A questão dos poderes e da genética mutante, que os filmes se apropriaram muito disso para tentar se desvencilhar da imagem que era um filme de super-herói, para mostrar que era uma ficção científica, era um reflexo da intolerância das pessoas que não conseguiam aceitar pessoas que faziam parte de uma X comunidade, tinham etnias, uma orientação sexual diferente, ou que tinha uma cor de pele diferente, ou que tinha uma nacionalidade diferente, entendeu? Só não sabíamos que ele era Ainda amamos você, Bob. É que esse problema com mutantes é meio... Que problema com mutantes? complicado. Era sempre a crítica das pessoas olhando um tipo de grupo, olhando uma tipo de pessoa, já tirando um pré-julgamento disso, falando que não era assim no meu tempo, e falando que aquilo era uma ofensa à sociedade, a ofensa aos valores. Você tem muito isso na história, entendeu? Esse ódio irracional das pessoas perante a qualquer coisa, entendeu? Que era diferente do que está acostumado. Esse tipo de pensamento ultra conservador é sempre assim, entendeu? Não consegue aceitar o diferente, apenas o odeia. Senador, é um fato que os mutantes que se apresentaram e se revelaram publicamente encontraram o medo, a hostilidade e até a violência. E é por causa dessa hostilidade sempre presente que eu recomendo ao Senado que vote contra o registro dos mutantes. Forçar os mutantes a expor-se irá apenas sujeitá-los mais ainda. Então, os X-Men eram um paralelo muito forte com a vida real. A abertura do segundo filme, que é muito foda, no turno batendo em todo mundo e tudo mais, sabe, na Casa Branca, cara, é do caralho, mas que amplia essa crítica. No começo você sente uma ameaça pela aquela criatura meio demoníaca, perigosa, e dos poderes que ele tem, ele quase mata o presidente. Ao decorrer do filme, quando você tá se desenvolvendo e conhecendo aquele personagem, você vê que aquele personagem era de boa,
era tranquilo, ele era calmo, era inocente e era religioso, entendeu? Você vê que esse pré-julgamento que a gente tem, que as pessoas têm, ele é real. É muito daquele medo do diferente. Você vê e fala, será que ele é meio perigoso e tal? Não, eu vou começar a atacar e tal, vou criar uma barreira. Mas se você cria essa barreira, você nunca vai saber de fato se ela é, entendeu? Uma pessoa de boa ou não. Sabe, fora do meu circo, as pessoas tinham medo de mim. Mas não tinha ódio delas. Tinha pena delas. Você sabe por quê? Porque a maioria das pessoas deste mundo jamais verá além de que seus 2 olhos podem ver. O professor Xavier e o Magneto são grandes exemplos, porque eles são inspirados em figuras ativistas históricas, entendeu? O professor Xavier no Martin Luther King e o Magneto no Malcolm X. 2 pessoas lutando pela mesma causa, mas com ideias totalmente diferentes. O professor Xavier com uma ideia idealista, pacífica, de união entre os povos, que eles podem coexistir juntos, conviver juntos. O que o senhor está para anunciar ao mundo é verdade, que é chegado o momento. O momento para repetir os erros do passado ou para trabalharmos juntos para um futuro melhor. E o Magneto com uma ideia mais violenta, mais extrema, que somos uma raça superior e que temos que lutar pelo nosso espaço, por causa que essas pessoas nunca vão nos aceitar. Eu estou aqui para dizer a vocês, para dizer ao mundo: vocês têm razão de nos temerem. Nós somos o futuro. Nós somos aqueles que herdarão a Terra. E qualquer um que ficar em nosso caminho sofrerá o mesmo destino desses homens que estão perante vocês. É por isso que eu não entendo muito o pessoal falando que os X-Men da Marvel, e pegando principalmente o X-Men 97, vai ser uma lacração e tudo mais. Olha que é realmente X-Men. Se X-Men não ter isso nessa nova adaptação do reboot que eles vão ter no Marvel Studios, então nem faz X-Men, cara. Nem tente tocar nos X-Men. Na primeira trilogia, eles pegam essa discussão e ampliam para vários aspectos na sociedade. No primeiro, você tem uma questão política, Senador Kennedy, do governo, querendo fazer um ato de registro contra os mutantes por medo deles serem criminosos. Os mutantes são perigosos? Receio que seja uma pergunta injusta, Senador Kelly. A pessoa errada atrás do volante de um carro pode ser perigosa. Ora, mas damos licença às pessoas para dirigir. É, mas não para viver. E o Magneto, um plano de todo mundo ser um mutante, sendo uma resposta contra esse ato. Por causa que, se todo mundo for mutante, principalmente os grandes governantes, esse ato não vai ser confirmado, não vai ser aprovado. No segundo, você tem uma questão muito mais íntima, familiar, do Stryker não aceitando o filho dele como mutante por achar a genética mutante uma maldição. William, você queria que eu curasse seu filho, mas mutação não é uma doença. É mentira! E tentando provar que esses tipos de seres são uma ameaça e planejando um atentado ao presidente e querendo fazer literalmente um genocídio dos mutantes com o cérebro do Magneto para eliminar isso, porque ele não consegue aceitar que existe esse tipo de seres. E o terceiro, toda a parte social com a questão da cura mutante, ser um grande paralelo com a questão da cura gay, que divide a comunidade. Alguns aceitam, querem tomar essa vacina por não se aceitarem, sabe, ter esse auto-julgamento, esse auto-preconceito. E uma outra parte achando isso que é uma besteira, achando que é uma ofensa à própria comunidade, que não precisamos ser consertados, não tem nada que precisa ser consertado na gente. Somos apenas nós mesmos. Quem ia querer essa cura? Que covarde aceitaria isso para se adaptar ao mundo? É covardia querer se salvar da perseguição? Nem todos se adaptam facilmente. Não somos todos iguais. Eu acho legal que eles ampliam essa temática até pro período histórico, sabe? No X-Men Primeira Classe, que se não fosse pelo Logan, ele seria
o melhor filme dos X-Men, que eles falam um pouco do comecinho da Guerra Fria, onde você tem um pouco dessa preocupação dos mísseis, de uma possível guerra nuclear. Você atrela isso com uma preocupação de uma possível ameaça mutante que está começando a surgir e você não sabe se pode ou não confiar. O que era uma missão secreta, amanhã deixará de ser. Todos saberão que os mutantes existem. Shaw, nós, eles não vão diferenciar. Vão ter medo de nós. E esse medo vai virar ódio. Não se evitarmos uma guerra. A questão do Dia do Futuro Esquecido, no futuro você tem os sentinelas, que são máquinas feitas para matar e exterminar mutantes, que estão o tempo todo perseguindo os mutantes. E nos anos 70, toda a questão da Guerra Fria, da perseguição comunista, e os mutantes precisando se esconder por conta de uma possível percepção errada dos seres humanos em acharem que eles são uma ameaça. E da questão dos Estados Unidos se envolver numa guerra que não fazia parte deles, que era a Guerra do Vietnã, usando os mutantes ao favor deles para conseguirem ganhar na guerra. Então, eu acho que os filmes dos X-Men, eles foram cruciais para mostrar que os filmes de super-heróis podem ser mais do que apenas filmes de super-heróis. A gente fala hoje sobre o gênero tá muito saturado e tal, é o fim dos filmes de super-heróis e tal, a saturação do gênero de super-heróis. Não é questão de ter muitos filmes de super-heróis, mas são filmes que caem no senso comum da estereotipação do gênero, entendeu? Que é o herói contra o vilão, e não tem nada além disso. Quando tem filme diferente, são mais, entendeu? São filmes únicos. E os filmes dos X-Men, eles conseguiam ser isso, e mostrando um tipo de discussão que até hoje a gente lida, entendeu? Que até hoje a gente reflete, a gente luta por uma mudança, por uma nova realidade que a gente sempre sonha, entendeu? E um outro ponto positivo que esses filmes dos X-Men da Fox conseguiram fazer é experimentando novas linguagens, sabe? Para tentar quebrar mais o gênero, quebrar mais os clichês que a gente sempre via, seja o Deadpool sendo uma paródia de filme de super-heróis, das histórias clássicas, e o Logan sendo um drama faroeste, entendeu? E hoje em dia, principalmente nessa crise que a Marvel tá tendo, nessa crise de filmes de super-heróis que eles estão tendo, onde a gente discute o tempo todo sobre uma possível saturação do gênero, não é a existência de filmes de super-heróis que estraga o cinema, mas sim os filmes que não tentam ousar. Quando você tem um filme que quebra o estereótipo, como os X-Men quebram o estereótipo social, mostra a parte única desses filmes, mostram que esses filmes podem ser muito mais do que eles são, entendeu? Quando você cria algo único, inventivo e criativo, trazendo algo que realmente vale a pena ser contada. E é óbvio, cara, quando a gente fala sobre X-Men no cinema, a gente tem que falar dos GOATs, né? A gente tem que falar do GOAT, que é o Wolverine do Hugh Jackman, que, mano do céu, ele calou a boca de todo mundo quando questionaram a escolha dele como Wolverine, porque ele consegue trazer a parte raivosa, sabe, feroz do Wolverine e também a sarcástica dele, e trazendo uma parte meio dócil desse personagem, entendeu? Ele, o Hugh Jackman, ele é marcado na cultura pop do cinema de super-herói como o Robert Downey Jr. é marcado como o Homem de Ferro, entendeu? Quando a gente lembra de grandes figuras de super-heróis, de personagens que marcaram o cinema, a gente tem que lembrar do Hugh Jackman como Wolverine. E o final dele do Logan, que Logan é o maior acerto da Fox, é magnífico, entendeu? Eu me emocionei mais do que o Homem de Ferro no Ultimato. Essa é a verdade. Nem chorei no Ultimato, mas no Logan eu chorei. E eu tenho que também colocar nesse bolo o Patrick Stewart como o Professor Xavier, que ele é maravilhoso, ele passa uma mentoria, uma preocupação com os X-Men, entendeu? E eu acho ele espetacular. Você vê que esses dois marcaram que eles voltaram, né, pro MCU interpretando os mesmos personagens, sabe? Também quero falar aqui do Ian McKellen, que ele é espetacular, ele passa uma questão meio teatral do Magneto, mas também uma raiva interna
entendeu? Que ele tem perante a sociedade, mas ele também traz uma imponência, entendeu? Também esplêndido o Magneto e o Xavier, sabe? Um trazendo uma questão mais pacífica e também uma preocupação, se vendo a dificuldade dele. Eric estava certo. A humanidade fez isso conosco. Não se mostrarmos a ela um caminho melhor. Você ainda acredita? Só porque alguém tropeça e perde o caminho, não quer dizer que se perdeu para sempre. Às vezes, todos precisamos de uma pequena ajuda. E outro que foi castigado sempre por esse preconceito humano, sabe? Por causa que o Magneto é judeu, e aí tava na época do nazismo, e ele foi machucado, mutilado por isso, e mais a questão mutante que ele foi explorado, né? Há centenas de homens naqueles navios, bons, honestos, homens inocentes. Eles estão só seguindo ordens. Fui maltratado por homens que só seguiam ordens. E também, só pra terminar, os dois atores que interpretam o Xavier e o Magneto mais jovens, o James McAvoy e o Michael Fassbender, também são um grande acerto. E é óbvio que quando a gente fala dos filmes dos X-Men, a gente tem que falar do que marcou todo mundo, que é a cena do Mercúrio em câmera lenta, que é foda pra caramba, entendeu? A minha preferida é a primeira cena lá do Dias Futuro Esquecido, mas a do Apocalipse também é tão foda quanto, né? E que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque a gente nunca tinha visto uma representação de superpoderes assim, né? E quando a gente vê essas cenas do Mercúrio, elas são criativas, inventivas, brincando com os poderes dele. E é do caramba, entendeu? Todas as cenas. Eu revejo até hoje essas cenas. É do caralho. Uau! Mas nem tudo são flores a saga X-Men nos cinemas, né? Porque o maior problema desses filmes dos X-Men é que você via que a Fox não sabia o que fazer. Isso era evidente desde o término da primeira trilogia, né? Porque eles tentaram fazer um selo X-Men Origin para tentar explorar histórias solos das origens de vários mutantes, e começaram com X-Men Wolverine, que é o maior erro da franquia X-Men. Aquele filme é um lixo por completo, não consegue nem fazer uma jornada pessoal pro Wolverine, aí tem personagens desnecessários, aí tem clichês o tempo todo. Como é que os caras conseguiram fazer as garras do Wolverine piores do que a dos anos 2000, cara? E é óbvio, o Deadpool você via que não tinha um desejo realmente artístico para esses personagens. Você via mais um desejo comercial em cima desses personagens, porque os caras começaram a pensar em ideias para explorar a pepita de ouro que eles tinham. Porque vale lembrar que quando os X-Men foram vendidos para a Fox, porque a Marvel faliu, era um contrato vitalício. Eles tinham que fazer conteúdo desses personagens até um determinado período. Se eles não fizessem, era de volta pra Marvel. Então, os caras, começaram a pensar em ideias para não perder a franquia de ouro deles. Aí os caras confirmaram, quem não se lembra, do X-Force, da Tropa Alpha, entendeu? Ideias aleatórias demais. O filme do Gambit lá que seria interpretado por Channing Tatum, quem não se lembra desse negócio, que foi confirmado em 2014, lá numa Comic Con, onde tinha até o elenco do Quarteto Fantástico, que eles falavam que ia fazer um crossover com o novo elenco dos X-Men. Só que o que acontece? O quarteto, o 2014, fracassou porque é uma merda por completo. E o filme do Gambit, do Channing Tatum, então você não tinha um desejo criativo, sabe? Parece que o desejo criativo deles tinha acabado lá no Dia de Futuro Esquecido, porque o Primeira Classe é um dos melhores por causa do envolvimento do Matthew Vaughn e tal, querendo trazer a essência, a breguice lá dos X-Men. E o Dia de Futuro Esquecido por causa que ele era um fim espiritual para a primeira trilogia. Só que o resto, os caras começaram a fazer a toque de caixa os filmes dos X-Men. O Apocalipse é um dos piores filmes dos X-Men, porque por mais que tinha uma ideia interessante do Apocalipse ser um fanático religioso
que ia destruir a Terra e tudo mais para construir um novo, sem preconceito, sem guerra, sem mutilações, e ele não via valor na humanidade, até que tinha uma ideia interessante, e também como o Magneto já estava um pouco saturado, o novo vilão até que seria legal, fez um filme sem consequência, sem impacto, sem peso, e um filme que era literalmente comum, entendeu? Que voltava sempre os clichês dos X-Men, sabe? Era o Xavier enfrentando problemas, os X-Men também, aí o Magneto ficando puto com a humanidade, sem esperança da humanidade, porque ela cagou na privada sem dar descarga. Não, a humanidade não tem esperança, nunca vai nos aceitar. Xavier, ergue! Velho amigo. Era a mesma coisa, e isso vale também pro X-Men Fênix Negra, entendeu? Que tipo, de novo, os caras erraram numa das maiores sagas mais pessoais dos X-Men nos quadrinhos, que fizeram um filme que é pior do que o confronto final, que eu acho que nem é um filme ruim, cara. É um filme que tem peso, tem impacto, consegue trazer a ameaça da Fênix de verdade, como se fosse um perigo para aqueles personagens, para aquele mundo, uma coisa que nem isso esse filme novo consegue fazer, sabe? Que a Fênix não é nada, cara, não é nem 1% do que era na trilogia clássica, porque a Fox não tinha plano, sabe, do que eles queriam fazer para esses personagens, sabe? Eles tinham uma ideia com a questão do XX Corp, né? Que era a empresa do Senhor Sinistro, e sempre falavam que o Senhor Sinistro seria o grande vilão desse filme, sabe? Imitando a Marvel com o Thanos no Saga do Infinito, porque a gente tem que manter, a gente tem que fazer filme, entendeu? Aí depois a gente conecta, entendeu? Toda a questão, por exemplo, da timeline, que eles nunca se preocuparam em atualizar, em responder os furos de roteiro, ou de situar o público, fizeram, entendeu? Um grande exemplo disso. E também outro ponto é que os caras nunca conseguiam realmente aproveitar o grupo. E isso era um problema desde a primeira trilogia dos X-Men, sabe? Porque o maior acerto também foi um dos maiores problemas dos X-Men, que é o Wolverine do Hugh Jackman. Porque o Hugh Jackman é ótimo, carregou a franquia nas costas, só que ele era muito focado no Hugh Jackman, era muito focado no Wolverine do Hugh Jackman. O primeiro era sobre ele, o segundo era sobre ele, o terceiro, que era para ser protagonizado pelo Ciclope, é sobre ele, entendeu? Nunca aproveitava o grupo, tipo o Ciclope, que é o grande líder dos X-Men, era o corno que se intrometia o tempo todo na relação do Wolverine e a Jean, que não tinha um momento bacana pra ele, usando os poderes, um momento foda, ele não tinha nada. A Tempestade é a mesma coisa, só vai ter participação relevante no terceiro, e a Jean Grey é a mesma coisa porque ela não tinha carisma, sabe? Apesar de eu gostar dela no terceiro, sabe? Porque é literalmente sobre ela, sabe? A mesma coisa aconteceu com a nova trilogia, né, do passado, porque eles não conseguiam aproveitar direito os jovens X-Men, do crescimento deles, porque era tudo sobre o Magneto do Mark Fassbender, o Xavier do James McAvoy, a mística da Jennifer Lawrence, que tipo, por que era sobre isso? Por que era sobre a Jennifer Lawrence sendo a Jennifer Lawrence e não conseguindo fazer uma maquiagem de mística direito e depois fazendo aquela vergonha no Fênix Negra, e não era sobre os jovens X-Men que era vendido pra gente. Os jovens X-Men não serviram pra nada, eram subaproveitados, entendeu? E o foda é que eles não conseguiam trazer essa essência da interação, dessa parte meio novela dos X-Men, sabe? Que era a interação dos mutantes entre eles, as suas intrigas, seja amorosas ou amizade mesmo, sabe? Ficava apenas ameaça global, fim do mundo, Magneto, e que saturou a imagem dos X-Men, entendeu? E o outro problema é que não trazia a figura heróica, entendeu? Parecia que os X-Men, desde 2000 até 2019, que foi o último capítulo, eles não conseguiam, tipo, falar que eles eram heróis, que tipo, eles pareciam ter vergonha que eles eram super-heróis. O traje, que eu tava querendo ver os X-Men vestindo esse traje desde muito tempo, cara, e graças a Deus que o Deadpool e Wolverine tá aí pra finalmente
ele ter esse traje icônico dele, cara. Eles tinham medo de ser bregas, entendeu? De mostrar a figura heróica do super-herói vestindo traje de colã, principalmente na era onde a Marvel estava explodindo, com o Capitão América mais azul do que a bandeira dos Estados Unidos, e o Homem de Ferro mais vermelho do que um tomate, e o Hulk mais verde do que uma planta. Eles não tinham coragem de se arriscar e trazer os trajes, porque por mais que no Apocalipse eles conseguiram dar um vislumbre, no Fênix Negra eles dão aquele traje mequetrefe, um tecido horroroso, que tipo ainda mostrava a vergonha de você ser herói, entendeu? E isso era uma coisa que fez os X-Men ficar no passado. A gente ficou meio que saturado da imagem dos X-Men, ficou saturado pelas temáticas, porque nunca tipo renovava a fórmula, entendeu? A gente fala muito sobre a saturação do gênero de super-heróis, saturação da fórmula Marvel e tal, e se você não renova aquela fórmula, renova aquela história, sua franquia fica no passado, entendeu? As temáticas eram mesmas, os personagens nunca evoluíam e sempre regrediam a mesma coisa, sabe? E esse era o mais triste, porque a gente queria ver o além e não mostravam o além. E o que fez eles tomarem um fim meio seco, sabe? Meio triste lá com o Fênix Negra e com Novos Mutantes, entendeu? E que tipo, a gente não fez nem questão, sabe? Foi o fim e a gente só quis ver esses X-Men da Marvel sendo aqueles X-Men lá dos anos 90 com traje e não tendo vergonha de ser que eles são, sabe? Que agora vem a grande promessa do Deadpool e Wolverine, porque tem, além de rumores, de várias participações especiais, o próprio retorno do Wolverine do Hugh Jackman e o próprio Deadpool sendo um grande produto da Fox, se torna uma grande comemoração dos 24 anos dos X-Men da Fox nos cinemas. Vai ser uma ótima oportunidade de a gente ver esses personagens pela uma última vez, sabe? Antes do grande reboot da Marvel, que a gente tá muito curioso pra ver como é que vai ser os X-Men da Marvel, se eles vão usar colã amarelo, azul, entendeu? Se eles vão trazer essa essência dos X-Men e trazer essa discussão, entendeu? Se eles vão ter um equilíbrio com a questão heróica, com a questão social. A gente tá muito animado pra ver como é que vai ser os X-Men no cinema, principalmente depois que a gente viu no X-Men 97, que foi literalmente os X-Men em sua essência. Mas até lá, vamos comemorar, vamos prestigiar o fim da saga X-Men espiritual em Deadpool e Wolverine, que promete ser o grande final de verdade dessa saga, que mostrou o grande mercado vantajoso que o cinema de super-herói pode ser, e também mostrando esses personagens para uma multimídia e mostrando a importância do subgênero de super-heróis para o cinema. Não a questão mercado, como eu já falei, mas a questão artística, que eles podem ser sim um grande paralelo social, uma grande discussão social e principalmente tendo uma parada única, inventiva e criativa, sabe? Então, por mais que esses X-Men tiveram seus erros, tiveram múltiplos problemas, eu ainda sinto carinho por eles, eu ainda vejo valor neles, e eu acho que com todo mundo animado pro Deadpool e Wolverine, mostra que ainda as pessoas sentem valor para esses personagens, para esses filmes de X-Men, que, por bem e por ruim, foram hiper importantes para o cinema de super-heróis. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Me fala aí o que você acha dos X-Men no cinema. Você gosta dos filmes dos X-Men? Me fala o seu filme favorito. E até a próxima, nesse canal maravilhoso. Valeu!